O fã de Star Wars, meus amigos, não é brinquedo. Até o Dave Filoni não escapou à nossa fúria. Ele recentemente aqui num videozinho sobre a série da Ahsoka, né, que ele tá fazendo, ele disse nesse vídeo algo assim que pra mim pareceu banal, uma simples opinião dele. Ele disse que o Anakin Skywalker é o maior Jedi de todos os tempos. E como você pode imaginar, o pessoal ficou puto da vida com essa afirmação que ele fez, que pra mim não foi nada demais, cara. Olha só esse artigo. O produtor executivo e criador de Ahsoka, Dave Filoni, afirma que Anakin Skywalker é o maior Jedi de todos os tempos. Dave Filoni, produtor executivo e criador da próxima série de Star Wars Ahsoka no Disney Plus, afirmou recentemente que Anakin Skywalker é o maior Jedi de todos os tempos. Em um vídeo promovendo a próxima série do Disney Plus da Ahsoka no canal oficial de Star Wars no YouTube, Filoni afirmou: "Estamos contando a história desse personagem que foi treinado pelo maior Jedi de todos os tempos." É a Ahsoka, né? Anakin Skywalker. Eu não achei nada demais, pra mim foi a simples opinião do cara, né? Mas o artigo aqui, ele faz um caso contra Anakin Skywalker ser o maior Jedi de todos os tempos. Não há como alguém pensar que Anakin Skywalker é o maior Jedi de todos os tempos por qualquer tipo de medição. Diante disso, toda afirmação cai por terra, visto que Anakin Skywalker traiu a Ordem Jedi, submete à vontade de Darth Sidious e se torna Darth Vader. Ele então trava uma campanha de morte contra os Jedi e os separatistas, começando com vários jovens e padawans no Templo Jedi em Coruscant. Mesmo se você desconsiderar a traição de Anakin Skywalker aos Jedi e sua virada para Darth Vader e apenas se concentrar no seu tempo como Cavaleiro Jedi, ele nunca recebeu o título de Mestre Jedi e ficou claramente ressentido pelo título não ter sido concedido a ele. Ele disse ao Obi-Wan na Vingança do Sith: "Que tipo de bobagem é essa? Me colocar no conselho e não me tornar um Mestre Jedi? Isso nunca foi feito na história do Jedi. É um insulto." Como ele nunca recebeu o título de Mestre Jedi, ele claramente nem foi visto pelos seus pares como o maior Jedi de todos os tempos. Na verdade, o conselho estava cansado de Anakin devido ao seu relacionamento próximo com o chanceler Palpatine, que eventualmente seria revelado como Darth Sidious. Isso aqui fica claríssimo, eu já trouxe pra vocês aqui em outros vídeos, fica claríssimo na romantização da Vingança do Sith. O Mace Windu e o Obi-Wan, eles têm uma conversa e Mace Windu na romantização, ele dá basicamente duas razões pro Anakin não se tornar um Mestre Jedi. Ele fala o seguinte: em primeiro, ele era o mais poderoso, Mace Windu confirma isso. Ele diz que o poder dele, a cada dia que passava, crescia mais, não parecia ter limites, mas em compensação ele não tinha autocontrole, o que é extremamente importante para um Jedi. Ele não sabia se controlar, ele agia à base das emoções. E em segundo lugar, ele tinha uma amizade muito próxima com o chanceler Palpatine. Isso fica especialmente claro na romantização. Ali na Vingança, os Jedi estavam começando a ter uma leve suspeita de Palpatine. Ele, em primeiro lugar, estava acumulando poder sem parar. E em segundo, ele já tinha passado do prazo limite de ser um chanceler e ele ainda não tinha saído do poder por causa das guerras clônicas. Então ali, os Jedi estavam começando a ter uma suspeitinha dele. Obi-Wan Kenobi afirmou a Anakin Skywalker: "Está no Conselho Jedi na sua idade, Anakin. Isso nunca aconteceu antes. O fato é que você é muito próximo do chanceler. O Conselho não gosta quando ele interfere nos assuntos Jedi." Pesado. Quando é descoberto que General Grievous está em Utapau, Yoda também observa que Anakin não tem experiência suficiente para liderar a campanha para capturar ele. Yoda diz: "É necessário um mestre com mais experiência." O mestre Jedi Ki-Adi-Mundi concorda com o mestre Yoda dizendo: "Eu concordo, mestre Kenobi deve ir." Yoda responde: "Eu também concordo." O resto do Conselho Jedi então concorda em enviar Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi para capturar o Grievous. Fica bastante claro que os colegas de Skywalker não achavam que ele era maior que Obi-Wan Kenobi. Potencialmente lançando dúvidas sobre isso é uma conversa que o Kenobi tem com o Anakin, quando ele tá lá pra ir para Utapau, né? Depois que Anakin pede desculpas pela sua arrogância, Kenobi responde ele dizendo que "Você é forte e sábio, Anakin. Eu estou muito orgulhoso de você. Eu treinei você desde que era um garotinho, eu ensinei tudo que eu sei, e você se tornou um Jedi muito melhor que eu jamais poderia esperar a ser." Esse momento é interessante, que o Anakin estava passando um momento muito difícil ali. Eu já lancei um vídeo, inclusive, sobre isso, né? O último momento que Obi-Wan ainda podia ter salvo o Anakin. Esse era o momento, né, que Obi-Wan realmente podia ter conversado com o Anakin. Um pouquinho antes desse acontecimento, tem uma conversa com o Palpatine, Anakin conversa com ele, não tá no filme. É uma conversa que, na realidade, é importante demais para a conversão de Anakin Skywalker. Então, nesse momento aqui, se Obi-Wan tivesse realmente ajudado ele, você vê que Anakin, ele tá entre um conflito aqui entre a sabedoria que ele tem, ele tá desenvolvendo essa sabedoria, mas ao mesmo tempo ele tá extremamente ansioso pela Padmé. Eu realmente acho que se Obi-Wan tivesse ficado, não tivesse ido para o Utapau, tivesse ficado aqui, conversado com Anakin,
Ele podia ter parado tudo que acontecia depois disso. No entanto, dado o contexto, diz o artigo aqui, isso parece ser simplesmente palavras de encorajamento depois que Anakin se desculpou, pois Obi-Wan sentiu claramente a inquietação com Anakin e a sua luta interna. Esse que é o pior. Ele sentiu a luta interna, ele sentiu que o aprendiz dele precisava dele naquele momento e ainda assim ele dá prioridade pro General Grievous. Esse é o pior. No entanto, ainda tá claro que Anakin Skywalker não é o maior Jedi de todos os tempos. É o que o artigo pensa, né? A gente tem esse outro artigo aqui que traz algumas respostas dos fãs no Twitter. Fatos, disse um fã. Anakin realmente foi o melhor dos Jedi. Das guerras clônicas até a vingança do Sith, ele foi tudo que o Qui-Gon Jinn disse que ele seria. Aí veio outro e falou, mas perdeu aquele X1 com Obi-Wan. É tenso. Yoda, Obi-Wan, Luke e um punhado de outros Jedi conhecidos e desconhecidos, sem dúvida, têm o direito ao título de maior Jedi de todos os tempos. É o veredito de outra pessoa. Louco! Sano! Ele é considerado o maior Jedi de todos os tempos quando se tornou o segundo Sith mais infame e ajudou a destruir os Jedi. Disse outro. Ele era. Ele literalmente era o escolhido. É o que torna a tragédia de Anakin Skywalker uma tragédia. Eu tava conversando com um amigo meu no nosso grupo do WhatsApp de membros do canal, que ele disse o seguinte, é muito relativo isso, e realmente é. Cada um tem o seu maior Jedi de todos os tempos. Vamos pegar, por exemplo, o próprio George Lucas. O próprio George Lucas acha que o Luke Skywalker é o maior Jedi de todos os tempos. Agora, se você perguntar pra mim, por exemplo, eu vou te falar que o meu Jedi favorito, o maior Jedi pra mim de todos os tempos é o Qui-Gon Jinn. É o que eu falo pra todo mundo que me pergunta no Instagram, aqui no canal também. Pra mim é o Qui-Gon Jinn. Mas ó, olha que interessante, depende muito do seu ponto de vista. Quando eu considero uma pessoa o maior Jedi de todos os tempos, eu considero o pensamento da pessoa. Qui-Gon Jinn, é óbvio pra gente, ele não é o maior Jedi em questão de poder com a força. Ele não é o maior Jedi em questão de força pra duelar com o sabre de luz. Mas ele é o maior Jedi pra mim, na minha opinião, em questão de sabedoria. E outros, nesse caso aí, nessa categoria, pode incluir até mesmo o Mestre Yoda, um Jedi extremamente sábio. Agora, se você perguntar pra outra pessoa, ela vai muito bem considerar Anakin Skywalker, né? Afinal, a história é do Anakin Skywalker. Independente do que ele fez ali no período do Império, virou Darth Vader, cometeu crimes e aquela história toda, no final das contas, continua sendo uma história de Anakin Skywalker, a história da redenção de Anakin Skywalker, e no final ele faz o que ele foi predestinado a fazer, que é trazer o equilíbrio, matar Palpatine, ele retorna pro lado da luz, e de um certo ponto de vista, ele realmente é o maior Jedi de todos os tempos. Mace Windu falou isso. O poder dele era gigantesco, crescia cada dia mais, parecia não ter limites. Então, pelo menos, o Anakin, potencial máximo, mesmo se você não considerar ele ali na Vingança do Sith, o Jedi mais poderoso de todos os tempos, o fato é que o Anakin, potencial máximo, a gente viu isso já até em comics. O Anakin, potencial máximo, é o Jedi mais poderoso fisicamente. Aí se você entrar nessa categoria, você pode concordar com isso, você pode acreditar nisso, né? Que Anakin é o maior Jedi de todos os tempos. Mas depende tudo do ponto de vista da gente. Como eu disse, pro George Lucas, é o Luke Skywalker, né? O Luke Skywalker, no momento assim mais crítico pro Jedi na galáxia, os Jedi estavam por um triz. Pouquíssimos Jedi na galáxia. O que ele faz quando tá lutando com Vader? Ele pega o sabre de luz dele e joga pro lado, bicho. Então, dependendo do seu ponto de vista, ele faz o que nenhum Jedi teve a capacidade de fazer. Você consegue visualizar o Mace Windu na hora que o Anakin chega e fala que ele tem que ser preso? Você consegue visualizar ele desligando o sabre de luz e prendendo o Palpatine? Por essas e outras, eu não consideraria, por exemplo, o Mace Windu o maior Jedi de todos os tempos. Mesmo ele sendo forte fisicamente, eu não tô classificando aqui as pessoas como mais forte, melhor duelista de todos os tempos. Nessa categoria, até o Conde Dooku pode entrar. Mas o melhor Jedi de todos os tempos, eu diria que é o Jedi que cumpre o que um Jedi faz melhor que qualquer outro, independente da sua habilidade com duelos, força física, coisa do tipo. Nessa categoria, que é a minha categoria, eu considero Qui-Gon Jinn um dos maiores Jedi de todos os tempos. Eu considero o Mestre Yoda um dos mais sábios, um dos melhores Jedi de todos os tempos. Apesar que no final, lá na Vingança do Sith, ele falhou, né? Não conseguiu ver que o problema que o Anakin tava tendo. Não conseguiu ver o Chanceler Palpatine por quem ele realmente era. Então, pra mim, ele não tá ali no top 1, mas um outro exemplo, Luke Skywalker pra mim também. Esse simples ato dele de jogar o sabre de luz pro lado simboliza que ele é um dos Jedi mais sábios, um dos Jedi mais Jedi que já existiram. Mas deixa aí nos comentários qual que é o seu maior Jedi de todos os tempos. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva.
Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.